gente vai falar de depressão, pois é, e de alguns casos que ocorreram, mas para introduzir a nossa pauta, a gente preparou um VTzinho de abertura para vocês entenderem, olha lá. A depressão tem sido um tema frequente quando se trata de jovens e adolescentes. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que metade dos transtornos mentais começam aos 14 anos. Porém, a maioria dos casos não são detectados e acabam se agravando. Entre eles está Yasmin Gabriele, que ficou conhecida por suas apresentações no programa Raul Gil. A assistente de palco mirim sofria de depressão há 7 anos por conta da perda de sua mãe, vítima de câncer. E anos depois, seu irmão mais velho também veio a falecer com a mesma doença. A suspeita é que Yasmin tenha cometido suicídio. Outro caso de depressão é o do comediante e youtuber Whindersson Nunes, que vem dando um tempo em sua carreira para se cuidar. Abre aspas. Agora vou me recuperar, tirar um tempinho para mim, espero que entendam. Vou voltar melhor do que nunca, cheio de histórias para contar. Amo vocês, fecha aspas. Disse o humorista em suas redes sociais. O Whindersson resolveu fazer terapia e cancelou seus compromissos por 3 meses. Alguns amigos dizem que as causas são agenda de shows atribulada, falta de privacidade e pressão das redes sociais. Mas nem toda depressão é igual. Será que você conhece todos os tipos dessa doença? Tá aí. Triste, né? E certamente tem muita gente que está nos assistindo, que está passando por isso e que precisa de um conforto. Vamos falar dessa angústia, que angústia é essa e por que esse número está aumentando, isso está acontecendo com pessoas tão jovens. A gente convidou para o nosso papo a psicóloga Marilene Quedi, bem-vinda mais uma vez, sempre um prazer tê-la aqui. O nosso querido psiquiatra também para o papo, Dr. Igor Kizovny, bom dia, Carol. Prazer. Obrigado. E nós temos uma personagem hoje, né? A Aline Prado, que é assessora de imprensa, para contar um pouquinho da história dela, que envolve aí essa questão da depressão e coisinhas mais que daqui a pouquinho a gente mostra para vocês. Quem é que está aqui junto com ela, que não está no ar, está fora, mas já, certamente a gente vai colocar aí na tela para vocês acompanharem. Bom, vamos lá. Vamos começar então, antes da gente falar dos tipos, porque eu acho que quem está passando por isso vai dizer assim, ai, se esse meu tipo chama o quê, chama não sei o que lá, pouco importa. Eu preciso sair dessa bolha que é a questão da depressão. Doutor, quero te ouvir. O que está acontecendo, talvez com a cobrança e com as coisas tão rápidas e com as redes sociais, porque as coisas estão se propagando mais depressa do que a gente pode imaginar. Então, você coloca uma foto, dependendo do número de seguidores que você tem, em 1 segundo já foram mais de 1000 visualizações. Isso. Gente, isso é surreal. Queria te ouvir um pouquinho nessa questão aí, enfim, que pode estar diretamente relacionado com os casos que a gente comentou. Tem bastante relação. A gente estava conversando, inclusive, né, Marilene, antes aqui de entrar. E é impressionante, assim, como a autocobrança, ela interfere dentro do funcionamento ali que a gente espera de uma pessoa. Então, assim, não se pode errar, excesso de atividades, muita cobrança, muitas atividades. A pessoa não tem espaço de tempo para ficar com ela mesma. Então, ela está sempre resolvendo alguma coisa, está sempre resolvendo alguma questão do trabalho, alguma demanda da família. E aí, o momento que ela tem para ela fica muito reservado, às vezes nem se percebe. Então, a gente percebeu, conversando um pouco e avaliando o que pode ser avaliado, por exemplo, na abertura que foi feita em relação ao youtuber, né, ao Whindersson, é uma pessoa que trabalha muito, que produz muito, que movimenta muita coisa, mas que mesmo assim tem um pano de fundo de uma angústia, de que falta algo. Ao mesmo tempo, ele tem a família funcional, ele tem o trabalho dele funcional. Sim, ele é executa muito, gente. Ele é um dos mais vistos no planeta, né? Então, assim, e você imagina, ele se exigir e ser responsável por movimentar tudo isso e manter tudo isso vivo e, ao mesmo tempo, um pano de fundo de que, ao mesmo tempo que tem
não tem, tá faltando. Não e eu aguentou. não sei o que é isso. Não aguentou. E aí rompe. E aí ele precisa parar para olhar para tudo aquilo que estava dentro dele já há muito tempo e ele não estava conseguindo perceber por conta do excesso de estar entupido de atividades e de compromissos. E que coisa, porque essa angústia, né, para quem sente, ela parece não ter fim. E mesmo que tudo esteja bem, que é o que você acabou de comentar, então tá tudo bem. Ele se casou, ele tá com sucesso, né, com saúde, pensando aí em outras questões, porque o fato de ter a depressão já é algo que compromete a saúde, mas em outras coisas. E de repente ele pifa. E agora chegou o momento, Carol, dele se autoconhecer. Como nós estávamos conversando, eu e o doutor. Agora é o momento dele se voltar para ele, entender muito sobre ele, resolver algumas questões, elaborar algumas questões que provavelmente vêm lá da infância, tá? Entender isso para poder continuar tocando a vida dele. E de outra forma. E de outra forma, com uma visão melhor para ele, com um tempo maior para ele se reconhecendo, porque existem sim casos de pessoas que têm depressão e que conseguem fazer os outros rirem, conseguem ser comediantes, conseguem atuar na vida dos outros da melhor forma possível. Mas quando ele se volta para ele está numa depressão. Ele está infeliz. Exatamente, ele está triste, infeliz, né? Vocês viram na última foto do VT de abertura um olhar triste. Isso dói no coração ver o olhar triste de uma pessoa. E sendo que ela, e eu queria colocar isso nesse assunto, e a Aline vai contar a história para eu entender como é que era o seu sentimento, se de fato é exatamente isso, está tudo bem, está tudo ótimo, muito bem, obrigada, só que eu estou triste. Por que eu estou assim? Vamos ouvir o caso da Aline e daí a gente discute. Conta um pouquinho, você se sentia triste? Triste, cansada, é uma dor horrível que você sente no corpo e você não sabe de onde vem, não tem explicação, você não vai tomar um remédio. Durava um tempo e quando eu tive crise era de ficar na cama, de não sair, de não conseguir fazer minhas atividades. É uma situação bem complicada. Mas você sabe dizer hoje que as coisas são diferentes? Tudo bem, sim. Qual foi o ponto de partida? Teve alguma coisa na sua vida? Com certeza, deve ter tido vários. Mas que você, no momento, não tinha ideia. Isso, a gente, muito jovem, passei pela separação dos meus pais e eu acho que isso se arrastou para o resto da minha vida, que, assim, eu acho que, como eu era filha única, eu acho que essa coisa de responsabilidade, de sempre dar resultado, de ser a boa menina e tal, isso também era uma pressão a vida toda, né? A gente é criada também como mulher para ser a filha exemplar, a melhor e tudo mais. Então são pressões que às vezes são sutis, mas que acabam culminando um problema. E aí você procurou ajuda? Não foi exatamente assim. Eu tive um chefe que ele percebeu, trabalhando comigo, que eu tinha TDAH. E aí um dia ele falou pra mim, vai num neuro, eu quero que você veja isso. Só que na mesma época eu comecei a ter crises de pânico. E eu ainda não sabia direito o que estava acontecendo. Então, e foi um tempo depois que veio mesmo uma crise forte de eu não conseguir sair da cama, de não conseguir viver, de ter parado. Até de aumentar o batimento, né? Dar um nervoso, suor, aquela aflição. Sim, aconteceram algumas vezes. Uma situação super chata de você passar por isso, porque era em locais públicos, tipo assim, vou no supermercado, no trabalho, na academia, no metrô. Começou a acontecer com cada vez mais frequência. Isso também era mais um fator ruim, né? E é mais um sintoma de depressão. E aí ele percebeu, falou, não, deixa eu... ele percebeu isso antes, né? Porque eu trabalhava com ele numa indústria farmacêutica, então a gente cuidava de um medicamento que falava sobre aquele assunto. E aí um dia ele falou pra mim, eu quero que você vá no neuro e veja... Porque eu nunca tinha sido diagnosticada, né? Acho que se fala de TDAH muito depois e depressão ainda eu não tinha isso muito claro, ainda não tinha acontecido nenhuma crise. Eu só sei que isso aconteceu por causa de outra doença. Que coisa! Agora a gente já vai contar quem foi que apareceu nessa história que tudo mudou.
Mas você já tocou no assunto de uma crise de pânico. E a gente colocou aqui alguns nomes, até vamos colocar para o público, de tipos de depressão, para as pessoas em casa também se identificarem. Vamos colocar um primeiro, então, que as meninas fizeram essa relação, achei interessante. Transtorno depressivo maior. Doutor, queria que você comentasse um pouquinho de cada um e que nesse comentário já me colocasse se existem pessoas que têm mais predisposição. Tá. A depressão maior, ela é aquela depressão mais clássica. A depressão onde aquela pessoa se fecha, a pessoa ela fica trancada dentro de casa, abandona todos os compromissos, não consegue se conectar com nada, com nenhum evento social, com nenhum evento marcante, o nascimento de um filho, nada disso, a formatura de alguém que gosta muito. Então não se conecta, se fecha totalmente para o mundo e as suas relações com esse mundo. Tá. Então, tipo assim, pode acontecer o que for, pra mim não muda nada. É a mais comum. Quero ficar aqui na minha casa. Isso. Ele se tranca todo. É mais do que eu querer ficar na minha casa. É eu não conseguir sair da minha casa. Tá. É um não conseguir. É diferente de uma preguiça. Aquela preguiça que tem no início da semana. Ai, que vontade de ficar um pouquinho aqui, um pouco mais na cama. Ou curtir um pouco mais da praia no final de semana. Vai além disso. É assim, eu não consigo. E não é frescura. Não é frescura, eu não tenho força. Eu tento buscar e achar força. E eu não consigo, eu não sei como sair para fazer aquilo que eu passei boa parte da minha vida fazendo. Mas isso acontece também, doutor, porque alguma coisa ligada a essa parte aí dos nossos, não é? Sinapses, receptores, enfim. Não sou da área, mas alguma coisa está acontecendo química interna que movimenta tudo isso. Então não é só... da química, Carol, tem os gatilhos, né? São as perdas, os Sim, traumas, sem dúvida. as situações que a pessoa não consegue elaborar sozinha. Tudo isso, bullying, leva à depressão. E então, quem convive com uma pessoa que muda o comportamento, porque tem sintomas e tem sinais, que muda o comportamento depois de ter passado por alguma coisa, pode identificar. A pessoa muda completamente, ela se isola, muda o humor dela, ela se torna uma pessoa mais irritada, mais fechada, muda a forma dela se alimentar, ou ela se alimenta muito, ou ela perde o apetite. Então, existem sinais que você pode, a pessoa chora muito. Existem sinais que você pode ver e ajudar essa pessoa, porque o depressivo sozinho, em especial um adolescente, por exemplo, que não sabe lidar com uma perda, que não tem estrutura psicológica sozinho para suportar isso, alguém pode identificar, alguém próximo pode identificar e levar essa pessoa a um psiquiatra, a um psicólogo, porque ele sozinho não tem energia para isso. Eu tenho certeza disso. É algo que precisa ter um acompanhamento. Uma rede de apoio. Uma rede de apoio. Esse termo eu acho fantástico. É isso mesmo. Eu vou colocar o próximo na tela e vou dar um tempo para vocês mandarem perguntinhas, né? No @VocêBonitaTV. A pauta para vocês participarem mesmo. O próximo transtorno, então a gente está falando de uma depressão bipolar. Olha só, momentos de alegria e euforia, outros momentos abaladíssimos. A gente já comenta. Na tela para vocês o outro tipo de depressão bipolar para discutir. E eu lembrei de uma coisa bem importante e séria que talvez a gente consiga relacionar agora com o número de jovens que estejam passando por isso. O que acontece é que está tendo uma inversão de um monte de coisa. E tão cedo, essas crianças ou esses adolescentes, com esta nova mídia que está acontecendo, internet, estão fazendo sucesso sem ter maturidade para entender o que é o sucesso e o que é a crítica. Tô errada, doutor? Tá completamente certo. Eu comecei na televisão com 23 anos. Falavam para mim que aquele dia tinha feito tudo errado. Eu só chorava. Hoje, nos meus 36, eu falo assim, então vamos discutir o que você acha que eu podia fazer melhor. E não vou chorar. Eu só choro, eu brinco, eu só choro de emoção e de alegria. Não choro mais de crítica. Não é verdade? O que você acha, Aline? As pessoas estão querendo viver uma coisa fora da idade de viver aquilo. Isso fica tão claro assim para mim. Vocês pegam isso no dia a dia de vocês? Com certeza. Os adolescentes, eles têm muita dificuldade com a frustração, com a questão de entender até onde eles podem ir, onde não podem ir. Então, isso vai abalando cada vez mais o emocional deles. E eles chega num ponto deles não encontrarem uma solução.
eles mesmos com eles, encontrar uma solução. Se deprimem a tal ponto que, infelizmente, a saída que alguns encontram é tirando a própria vida. Quer dizer, isso é o fim da situação, né? Então, precisa se entender que muito do que se coloca nas redes sociais, aquilo é tudo ilusão, ninguém é feliz daquele jeito, ninguém é completo daquele jeito. Existe a autocrítica que pode te ajudar, a crítica que pode te ajudar e a crítica que é disfuncional ao teu desenvolvimento. E o jovem ainda não entende isso. E ele pega essa crítica disfuncional que vai destruindo a autoestima dele. E é um gatilho para a depressão. E aí a gente falou, deixamos a depressão bipolar, eu acho que ela também pode estar um pouco ligada a isso. Momentos de euforia, de alegria e tal. E de repente uma crítica ou uma coisa ruim que acontece, um desespero. Desmorona tudo. Acabou. O mundo cai. Dentro desse contexto da depressão bipolar, ele tem momentos de mania ou hipomania que a gente fala. Então, uma euforia absurda e que faz ele sair de um comportamento que a gente entende coerente para aquela situação. Tá. Então, um excesso, uma compulsão, por exemplo, por compras, uma compulsão por comida, alterar o ciclo sono-vigília, que é passar o dia inteiro dormindo e a noite acordado. Então, são alguns elementos que chamam a nossa atenção para pensar num quadro, por exemplo, de depressão bipolar, né? E é por isso que tem que ter, gente, muita estrutura familiar também envolvida. Não tem como escapar da estrutura familiar. Eu vou fazer o seguinte, vou dar mais um tempo para mandarem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Já nós vamos contar o desfecho da sua história e mostrar quem está do outro lado ali. Coisa mais linda que veio te acompanhar, porque tem muita coisa bacana e eu tenho certeza que pode ajudar muita gente também. Então agora a gente vai de dicas e volta daqui a pouquinho. De volta com o nosso Você Bonita, estamos num assunto importante, quero sua participação, daqui a pouquinho vou ler perguntinhas do público. A gente convidou a psicóloga Marilene Kedi, o psiquiatra Dr. Igor Kizovni, acertei, e a nossa personagem de hoje contando a sua história, que ela vai contar o desfecho agora, a Aline Prado, que é assessora de imprensa. Estamos falando de depressão, mais atual, impossível. Aline, conta quem apareceu na sua vida que... Tem, claro, aí os créditos, né, da sua mudança. Eu tive um Golden Retriever, que é um cachorro, né? Ele é bem conhecido pelo seu assistencialismo e tal. Um cachorro muito usado na cão-terapia. E o Troy foi muito bacana comigo, porque apesar dele ter se tornado especial, eu sempre me forcei para levá-lo a passear, ele gostava muito, então a gente, mesmo depois do acidente dele, eu continuei. Ele teve um acidente, ele andava com a cadeirinha, né? Assim, era o apoio dele. Ai, gente, eu me emociono, tá? Desculpa. Ele caiu. Falei que eu choro assim de Foi bem emoção. nessa época que eu tava passando pela crise de depressão, ele sofreu um acidente, foi tudo junto. E aí, meses depois... Ai, gente, vou chorar junto com a Aline. Ai, meu Deus. Meses depois que eu consegui me recuperar. O Troy virou uma estrelinha linda. Ai, gente. Só que aí, né, Juju? Vamos falar da outra coisa linda? E, ai, gente, choro mesmo. Eu falei 100% de verdade aqui, não tem como. Cadê ele? Vamos mostrar, Glaucia? Ele tá ali com a Flavinha. Meninos, eu vou pedir para vocês virarem a câmera. A Flavinha fez ele dormir. Que coisa mais linda. Apresenta pra gente, então, quem é aí. Esse é o Doge. Ele veio também para me acompanhar, para ser meu amigo, né? Aí ele tá na foto, mas nós vamos mostrar. Ele viu que ele é muito lindo, gente. Pra ser meu amigo. O Troy foi muito companheiro. Ele me ajudou muito, assim. Todas as vezes que eu precisei passear com ele, não era só um passeio pro xixi. Eu tinha que interagir com alguém. Eu tinha que conhecer pessoas. As pessoas vinham falar com ele, querer saber também a história do Troy. Eu acho que o Doge vai pelo mesmo caminho. Doge, gente, ele está dormindo no colo da Flavinha. Flá, você é demais. Ela é tão carinhosa, ela também tem, né, cachorrinho e adora. Parabéns. Então é assim, é o seu conforto ter... Foi um apoio. Isso, ai, gente, eles são só amor, né? Ave Maria. Ai, eu tenho dor. Desculpa. É uma excelente ferramenta nesse Não processo. aguento falar de cão. Eles são só amor. Nossa Senhora, agora que eu tenho mais um. Nossa, é impressionante. Ele me deixou muito. O Troy me deixou muito mais humana. Ele melhorou muito as minhas relações. Eu passei a ser uma pessoa melhor porque eu tinha um cachorro bacana e fazer coisas por outras pessoas, me envolver com outras pessoas. Então pode ser uma grande saída para quem está nos assistindo. Exatamente. E tá com essa
tristeza, com essa angústia. Não é um remédio, né? A gente É. sabe. Mas acho que é um complemento do meu tratamento, com certeza foi o Troy. É o amor, é receber amor de quem só quer dar amor. Foi o carinho. Vamos colocar a perguntinha do público, ó, porque, gente, é só amor mesmo. Na tela, começar a semana assim, adoro. Carol me achará, um beijo, obrigada. Gostaria de saber se a ansiedade também pode desencadear uma depressão e se tem, então, alguma ligação. Queria ouvir vocês dois. Vamos lá. Tem ligação, sim. Então, a gente tem um subtipo que é depressão com sintomas de ansiedade. Então, a pessoa que fica sempre preocupada, achando que não vai dar certo, que não vão aceitar, e o que vão achar de mim, e se eu não der conta disso. Então, são pensamentos que vão ruminando a mente daquela pessoa e fazendo ela se fechar ao ponto de se considerar incapaz, descapacitada de realizar algo e se fechar. Aí a gente tem a depressão, o gatilho para depressão. Isso. É muitas vezes um medo de medo errar. do futuro, o medo do que está por vir, a falta de confiança em mim e nas coisas que estão por vir. A gente não tem controle do externo. Não tem. Né? Por isso é necessário, Carol, quando a pessoa percebe que ela está num grau de ansiedade, de agitação, de pensamentos pessimistas, ela buscar ajuda especializada. Antes que aquilo caminhe, por exemplo, uma síndrome do pânico e para uma depressão. Sim. Porque existe todo um processo antes daquilo cronificar. Então busque ajuda quando perceber que aquilo está prejudicando a sua vida. Tá te incapacitando. Exatamente. Porque incapacita mesmo. E aí você não vai sair do quarto, como aconteceu com a Aline. Agora, Aline, pra gente fechar, já ouvi que quem passa por isso uma vez e que sofre tudo isso, e claro, carrega isso também na memória e um pouco no coração, não tem jeito, nós somos seres humanos, sempre tem que estar alerta a essa questão, porque ela pode voltar. Você sente isso? Sim, com certeza. Mas hoje, como eu já passei por algumas situações, né, relacionadas a esse problema, eu consigo saber antes e eu também faço acompanhamento. Então, fazem 2 anos que eu não tomo mais remédio. Perfeito. Então, eu já me sinto diferente, eu já estou bem melhor do que eu já estive. Hoje eu consigo trabalhar, eu consigo levar minhas atividades, coisas que eu não conseguia um tempo atrás. E superar a perda do Troy também. Isso, até a maneira como eu tenho lidado, porque isso faz 1 mês que eu perdi ele. Faz 1 mês? Isso eu não sabia. Luto, né? Não sabia. Então até a maneira como eu tô lidando com essa situação, eu acho que é dessa maneira porque eu passei por tantos outros problemas. Você aprendeu mesmo. Isso. Né? E é na raça, eu né? diagnóstico antes. Na experiência da vida. Nós temos 1 minuto. Eu vou fazer os agradecimentos, se der tempo de mais uma pergunta do público. Mas tá aí, a gente tá aqui contigo e... Ai, não posso voltar a falar disso. Juju, né? Juju me conhece. Vamos passar o agradecimento da nossa psicóloga Marilene Quedi. Você deixou um site que é Marilene Quedi, KEHDI.com.br, e lá no Insta também. @ Marilene, tudo junto, é Quedi, desculpa, fiquei com Quedi na cabeça. KEHDI, tudo junto. Do nosso psiquiatra, Dr. Igor Kizovny. Eu vou dar o da clínica, que é clinicamaia.com.br, e lá no Insta também é o da clínica, @maia_clínica. E quem quiser saber mais da vida da Aline, lá no Instagram, olha que lindo que é o Instagram dela, @golden. Terriver mesmo, né? Terriver. Vai lá, golden.terriver. Quero muito agradecer vocês. Eu acho que a gente vai sair daqui pensando em muita coisa, porque esse é o nosso objetivo todos os dias, fazer você se questionar. Não dá para entregar tudo pronto, né? Vamos pensar, vamos todo mundo colocar aqui. O autoconhecimento. O autoconhecimento, tá aí. E falar sobre o assunto. Verdade. Sem tabus. A gente volta.